Olá, meu amigo, tudo bem? Muito obrigado por esse tempo para assistir nosso programa Uma Palavra Clara. E estamos aprendendo sobre uns agentes para Cristo, pessoas que conduziram outras pessoas para Jesus. E estamos vendo essa semana em Mateus 9, vou ler uns versículos, Mateus 9, versículo 9 a 13, sobre uma situação interessante, porque Jesus Cristo escolheu como discípulo alguém que não era como os demais discípulos. Aí vou explicar por quê. Mateus 9, versículo 9, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitem de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Uma passagem, especialmente aquele versículo 13, muitos lembram disso, Jesus falando, muitos de nós ouvimos uma pregação, um ensinamento, um devocional sobre aquele versículo. Mas gostaria de chamar a atenção de vocês para essa coisa que aconteceu na vida de Mateus. Porque Mateus estava trabalhando na recebedoria, tipo nos impostos. Ele era um empregado do governo. Agora, talvez você ou você conhece pessoas que trabalham para a prefeitura, trabalham para a cidade, o estado, o governo, e você diz, mas que é mal com trabalhar para o governo? Nada. Mas no primeiro século, durante o tempo de Jesus Cristo, o governo era o Império Romano. Foram os romanos que tinham autoridade e domínio sobre os judeus. E muitos dos judeus não gostaram disso. Inclusive, Jesus tinha um discípulo chamado Simão, não Simão Pedro. Era um outro discípulo chamado Simão, um dos 12, os discípulos principais. E aquele Simão, o segundo Simão, era chamado Simão Zelotes. Zelotes significando que ele era zeloso. Os zelotes no primeiro século foram os judeus que odiavam mais o Império Romano, os soldados, as autoridades, governadores romanos. E os zelotes foram os revolucionários que queriam tirar o domínio dos romanos sobre os judeus. Eles foram sempre quem estava procurando liberdade política, nacional, para a nação de Israel. E Jesus já tinha um discípulo daquele grupo. E aí, Jesus agora passando ali na frente da oficina, do escritório, do governo, onde eles pagaram os impostos, onde eles receberam os impostos do povo, um lugar que os judeus não gostavam. E houve um judeu, Mateus, ali trabalhando. Agora, da mesma, talvez você lembre de outro nome de uma pessoa, nomeado Zaqueu. Zaqueu também era judeu, que trabalhava como recebedor dos impostos. Era um homem corrupto, antes que foi salvo por Jesus. Mas os judeus, em geral, os publicanos, foram as pessoas que trabalhavam para receber os impostos. E quando um judeu trabalhava como publicano, trabalhava na recebedoria, os outros judeus, isso foi um grande afronto para eles. Eles consideraram esses publicanos como traidores, como pessoas que venderam a sua pátria. E era a pessoa mais desprezada pelos outros judeus. E Jesus foi com um grupo de discípulos que ele já estava montando, pescadores, zelotes, outros homens que foram judeus firmes, fiéis, com pátria, tudo isso, e Jesus passa e chama Mateus, que seria considerado
pelos outros, um homem vil, detestável. Como agora nós temos que andar com esse traidor no nosso meio? Agora nós vamos ter que olhar para ele constantemente. Quem serve o nosso inimigo, quem ajuda o nosso inimigo, quem tira dinheiro do nosso povo para pagar e dar aos romanos? Não! E vemos aqui algumas coisas que aconteceram. E isso é interessante porque Mateus foi um homem, um judeu, que seria considerado pelos outros lixo. E Jesus o amava. E Jesus o chamava. E daí, logo, mesmo dia, Jesus o chamava, ele se levantou, seguiu Jesus, e daí Jesus foi para a casa dele para jantar, para comer. E aí foi onde os fariseus observando, dizendo, e o seu mestre, com tanto publicano pecador, o que ele faz? Ele não é um judeu de verdade? Vocês não são judeus que têm respeito para si mesmo, para a nossa cultura, para o nosso país, para o nosso povo? Que é isso que o seu mestre está fazendo? Sempre andando com publicanos e pecadores, com as pessoas mais vis, mais baixos, mais desprezados da sociedade. E perguntaram a Jesus, e Jesus ouviu e respondeu. Gostaria de mencionar algumas coisas aqui, porque vemos como Mateus se tornou um grande condutor para Cristo dessas pessoas. Aqui, ele falava, e depois Jesus falava para os fariseus algo que eles não entenderam. Quando ele chamou Mateus, quando ele foi comer na casa de Mateus, quando ele estava com todas aquelas outras pessoas que ninguém gostava ao redor dele, ele tinha uma porta aberta para demonstrar o amor de Deus. Vemos algumas coisas aqui. Primeiramente, Jesus tinha tempo e um lugar na mesa dele para os rejeitados. Jesus tinha tempo e um lugar na mesa dele para os rejeitados. As pessoas que o povo não gosta. As pessoas que nós não aguentamos. As pessoas que não queremos olhar para eles. As pessoas que você diz, pior coisa na minha vida seria se eu era como fulano. Eu não sei como fulano aguenta esse tipo de pessoa. Eu não sei como o pastor aguenta esse tipo de pessoa. Eu não sei como a igreja suporta tal tipo de pessoa. Jesus tinha tempo para essas pessoas. Os publicanos e os pecadores. Quando outros queriam dar as costas, Jesus chegava e queria sentar bem no meio deles, porque Jesus quer alcançar os rejeitados. Ele veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10 diz. Jesus tomou do seu tempo em várias ocasiões para amar as pessoas e demonstrar amor, o amor divino, o amor de Deus. Ele, em várias ocasiões, ele parou o que ele estava fazendo. Ele se desviou de um caminho mais reto para ir a outra cidade, outro povoado. Jesus, várias vezes, ele tomou o tempo para demonstrar amor a pessoas que não foram amadas. Não foram amados, não foram amáveis. E eles muitas vezes sabiam disso. Os publicanos sabiam como o público pensava, o que o público pensava sobre eles. Eles não eram desconhecidos disso. Mas Jesus tomou o tempo. E ali na mesa com ele, o que os fariseus, as pessoas que a sociedade desprezava e rejeitava, Jesus disse, eu quero estar com vocês neste momento. A segunda coisa que vemos é que muitas vezes os seguidores de Jesus, que são os mais obedientes, são as pessoas que nunca esperávamos disso deles. Primeiro, vimos que Jesus sempre tem tempo e um lugar na mesa dele para os rejeitados. A segunda coisa, aqueles rejeitados, muitas vezes, são os melhores seguidores e os mais obedientes a Jesus Cristo. Mateus, se fosse só ele andar e passar o zelote ali no caminho,
Poderia gerar briga. Mas esse que os outros discípulos talvez não escolheria quando Jesus chamou ele. Ele disse, ok, sim, Senhor. E se levantou imediatamente da mesa e foi para seguir Jesus, até ele depois fez uma grande comida na casa para convidar outros com quem ele andava. Jesus gosta de pessoas como eu. Jesus quer passar tempo comigo. Quando os outros não querem, quando os outros deram as costas para mim e Jesus procura tempo comigo, eu tenho os amigos, eu tenho os colegas, eu tenho as pessoas que eu tenho um vizinho que eles também foram rejeitados. Eu vou chamar os meus conhecidos para que eles também podem estar ali com Jesus. E muitas vezes são as pessoas que foram desprezadas, são as pessoas que ninguém gosta, são as pessoas que ninguém espera isso, mas eles se tornam, pela graça de Deus, os seguidores mais fiéis, mais animados, mais produtivos. Por quê? Porque eles sabem do que eles foram perdoados e salvos. E eles dizem, eu não posso compreender como o Deus do mundo, o Deus do universo, como Ele pode amar uma pessoa como eu. Eu sei como os demais pensam sobre mim. Como é que esse Jesus não pensa assim? Que é isso? Ah, mas eu tenho uns amigos, eu tenho uns sócios, eu tenho uns colegas. E eles gostariam de ter uma pessoa como Jesus na vida deles também. E muitas vezes vemos a pessoa que talvez a vida foi bagunçada por muito tempo. Talvez eles perderam muitos anos correndo atrás de pecado. Talvez eles perderam muito tempo sendo viciados por várias coisas nesta vida. Pode ser que eles falharam e erraram muitas vezes, várias vezes na vida. Mas quando eles encontram Jesus Cristo, quando eles percebem e se sentem aquele amor de Deus, quando eles tomam a decisão, eu vou entregar o meu coração a Cristo, eu quero ser perdoado, eu quero ser salvo, eu quero ter uma vida nova. Quando eles percebem o trabalho de Deus no coração deles, eles são tão alegres e tão animados porque finalmente são libertos, são amados, eles são aceitos por Deus e agora sentindo aqueles braços do Senhor, eles dizem, eu conheço outras pessoas que precisam disso, que gostaria de ter isso na vida deles também. Quantas vezes eu falei com uma pessoa, ou várias vezes, um irmão, uma irmã que vem à nossa igreja, a vida deles foram arruinados, destruídos pelo pecado, mas quando Cristo entrou, quando eles entenderam a consequência do pecado, quando eles foram perdoados e salvos pela graça de Deus, não por uma obra, não por ser religioso, não por frequentar a nossa igreja, mas quando eles entenderam que o Evangelho é que Jesus Cristo, Ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou, pagando a penalidade do nosso pecado, os meus, os seus, os pecados de todo mundo. E agora quem crê nele e confessa com a boca, pede a Ele pela boca deles para o perdão e salvação, Deus imediatamente, totalmente, completamente, gratuitamente salva a alma daquela pessoa. E há pessoas que, quando eles descobrem isso, e quando eles foram salvos, agora tendo a vida transformada pela graça de Deus, eles dizem, meus amigos com quem eu andava, eles precisam disso também. Não, as pessoas com quem eu trabalhava antes, eles não têm esse gozo e alegria, eles não têm esperança na vida deles, eles não têm esse contentamento e paz que eu tenho agora no meu coração, e eu quero levar a eles a Jesus também. Eu vou fazer algo na minha casa, eu vou fazer algo no trabalho, eu vou convidar eles à minha igreja, mas eu quero que essas pessoas podem conhecer, que eles possam se apresentar e conhecer o meu Salvador. E Mateus foi assim. Sendo chamado por Cristo, ele disse, eu conheço pessoas que os outros não vão trazer a Jesus, então eu vou fazer. A terceira coisa que vemos, Jesus, de propósito, busca os que ainda não foram alcançados. Jesus não veio, ele falou isso no versículo 12 e 13. Ele não veio a este mundo
para ter com as pessoas que não precisam ou não querem dele. Ele veio para as pessoas que entendam a sua necessidade, que eles compreendam o perigo no qual a alma está por causa do pecado. As pessoas que reconhecem a falha e o erro e a fraqueza deles diz, tem que ser algo melhor, mas eu não sei onde está e eu não sei como conseguir. Jesus diz, eu vou ao mundo. Ele disse, eu vou ao mundo para buscar aquelas pessoas que eles sabem que estão fracos. Eles sabem que têm uma necessidade. Eles sabem que eles não podem salvar a si mesmos. Eu vou para eles. Jesus, de propósito, passou muito tempo com publicanos, com pecadores, com as pessoas de mau fama, porque Ele os ama. E porque Ele quer salvar a pessoa que reconhece a sua necessidade espiritual e quer ser salvo. E você, meu amigo, como está a sua vida? Como é o estado do teu coração agora? Você poderia dizer com 100% certeza, eu sei que eu vou para o céu. Jesus Cristo é meu Salvador pessoal. Se você pode dizer isso honestamente, você está trabalhando como Mateus? Você está apresentando a Jesus a seus amigos e colegas? Eu dou graças a Deus pelos irmãos da nossa igreja, que traz visitantes à igreja, que eles estão testificando a seus amigos e amigas e familiares, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não tenho acesso a essas pessoas. Inclusive, algumas dessas pessoas, eles não gostariam, nunca vão procurar ter conversa com um pastor. Mas eles falam com a tia, o primo, colega no trabalho ou na escola. Eles conversam com eles. Dou graças a Deus por irmãos meus em Cristo, que foram salvos e a vida transformada e agora eles trabalham porque eles querem que outros conheçam esse mesmo Salvador, que tem o mesmo amor para eles, mesmo potencial para transformar a vida, mesma vontade que traria paz e contentamento e felicidade verdadeira à vida e à alma daquela pessoa. Se você não tem certeza da vida eterna, se você está me ouvindo agora e você diz, na verdade, eu acho que eu sou como aqueles publicanos e pecadores que foram convidados a comer com Jesus. Eu não conheço Ele. Eu não sei o que vai acontecer com a minha alma depois da morte. Mas se Deus me ama, eu quero conhecer a Ele. Eu quero saber o que é necessário para eu obter perdão e salvação. Pastor, como é? O que eu preciso fazer, pastor, para obter o que Mateus conseguiu com Jesus? Como eu posso me tornar um condutor para Cristo, como Mateus foi? Pastor, você não sabe a minha história, você não sabe sobre a minha vida e que vergonha que é e tá. Verdade, eu não sei. Mas Deus sabe. E Ele te espera. Ele quer te lavar e purificar e salvar e justificar. Venha. Se você tiver pergunta ou dúvida, seria o nosso prazer explicar o Evangelho e te mostrar pela palavra de Deus como é possível obter certeza absoluta que você vai para o céu, todos os seus pecados foram perdoados e você é filho ou filha de Deus. Entre em contato conosco, por favor. Muito obrigado por seu tempo. Deus os abençoe. Até a próxima.